Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 158 do NinjaCast. A memória do Ninja continua boa, né, João Gabriel? Como sempre, né? Sua memória, eu acho que é com aquela complementação do ginkgo biloba, não? Ginkgo biloba. Tu deve tomar escondido. Pronto, preparado e querendo, né, João Gabriel? Sempre. Galbinho, tá sentindo falta de alguma coisa desse episódio hoje? O Tem que alguma é? coisa meio estranha. A cobertura, como o militar fala. Faz que nem aquele... Tá parecendo um alemão, meu irmão. Esse cabelo aí tá... Bota que nem na série de cena lá que os caras botaram Eu uma acho corrida. Bota na computação Eu gráfica. acho que Dona Thaís, ela fez alguma pegadinha com você. O goleiro alemão. Parecendo aqueles goleiros alemão. Interessante. Tá bem diferente, meu irmão. A ideia é essa, né? Tá sempre diferente. Nunca eu quero ser o mesmo. Eu quero tô sempre tendo uma diferente. convicção com essa conversa. Que a gente precisa imediatamente ir por implante, meu irmão. A gente precisa visitar a Turquia. Visitar a Turquia. Seguiu o caminho do Dr. Jackson Charles. Yeah. Foi pra lá, voltou renovado. Deixa acalmar lá, que lá também tá E esse meio nosso convidado agitado. já conversou sobre isso também agora há pouco, Já. também convidado. A gente já achou mais um cliente também, algum irmão A gente vai fazer uma caravana, que nem tem Silvio Santos lá. O irmão caravana do João Vamos Pessoa. pra Turquia. A gente aqui em off estava conversando. Ó, ele tem a mesma necessidade da gente. Né? Também no nosso tempo. Careca Cast. Careca Cast. E o interessante, o Careca Cast tem anúncios, né? Portanto, trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Cachaça Serra de Areia, da Pizzaria Pimenta Nativa, a espetacular Pimenta Nativa. Trabalhamos em nome também da Maison Burger Café. Também em nome da Deliciosa, Rara coxinha. a espetacular, Rara coxinha. a inenarrável. Você gosta de falar inenarrável, né? Imbrochável. A imbrochável, rara coxinha do meu amigo Fábio e toda a equipe. Vamos lá fazer as apresentações do nosso querido... Anuncia aí o Rapaz, um nosso- homem especialista em apresentações, viu? E é? Eu tô sendo redundante aqui. Ele é estrategista e técnico para apresentações em público. Ele é também consultor político, palestrante. Ele também trabalha com a comunicação estratégica e é treinador de oratória e persuasão. Temos a honra hoje de conversar O prazer inenarrável como de você gosta receber falar. Exatamente. Júnior Campos. Bem-vindo, meu irmão. Rapaz, que honra poder me encontrar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Aliás, obrigado por aceitar a indicação. Nosso amigo Lula, eu fico muito feliz em poder compartilhar. Amigo, irmão, vou fazer uma aspas. Meu companheiro, Júnior Nosso Campos. companheiro Lula Mota, figuraça. Um Amigo e ser irmão. humano extraordinário. Coração enorme. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão a Deus por ter a oportunidade de conhecer. E fico muito à vontade com vocês para a gente conversar sobre todos esses temas que estão inseridos aí na comunicação, uma área que eu sei que não é só eu que sou apaixonado, vocês também. Então eu tenho certeza que vai ser... 158, foi isso? 158. 158. Vai ser uma edição muito arretada, muito Sim. leve, mas com muita experiência para a gente trocar aqui. Tem a primeira pergunta, é dos carecas que ela gostam mais? Rapaz, Jonathan? dizem isso, né? Dizem isso. O problema é que hoje, como tem opções, a gente não quer mais ficar careca, né? Exatamente. Então eu me junto a vocês. Vamos pra Turquia? Mas Vamos se pra for um Turquia. careca com oratória, com uma boa comunicação, ele vai longe, não vai não? Vai. Mas o cabelo também dá certo. O cabelo também dá certo. E aí, já deixou eu fazer uma observação? Diga. O que vocês fizeram comigo antes de chegarmos aqui no podcast é uma técnica que a gente chama de quebra-gelo. Exato. Eita. É quando a gente tá para conversar com alguém, fazer uma entrevista com alguém, se antecipa, chega mais cedo, senta, bate um papo e vai falar de conversas aleatórias. Pô, a gente falou do Nós fomos falar de cabelo, fomos falar, ou da falta, né, no nosso caso, da falta de cabelo, fomos falar de música, descobri que o João é baterista, eu sou baixista. E ele é fã de Riquelme do Avião de Forró. Pronto, tem uma Já grande de avião, referência. Já Então, foi uma referência. já. mas é uma Referência, referência como É pra tocar músico. forró. Ele era baterista de forró. Qual é o nome da banda? músico. Segura, menina. Olha, Forrozão, segura, menina. menina. Então me permita também dizer que uma das maiores honras eu tive a oportunidade de tocar com alguns músicos, mas é tocar com o Neco Lobão, que é da cidade de Dona Inês, viu? Então, já que você falou num projeto que você passou, me deixe fazer esse registro. Eu digo isso pra ele, às vezes eu acho que ele acha que eu tô tirando onda. Mas não é não, pra mim uma das maiores honras é ter tocado com o Neco Lobão. Depois a Cidadão galera pode bom. até procurar. Quem nasce no Dona Inês é o quê? Inesense. Inesense. Antes era Dona Inesense. Depois o IBGE foi lá e não sei como mudou, é Inesense agora. A gente É é verdade Inesense. que Dona Inês é fria, a cidade é geladinha? Cidade na Serra. Olha, Tá ali olha. na Que Serra. região, dona Inês? Nós ficamos ali colados com Bananeiras, Na a região poucos quilômetros de serrana Guarabira. da Paraíba. Serrana. Então, foi muito bom, porque aí a gente já começa o nosso podcast falando de comunicação e falando de uma técnica que é quebra-gelo,
que permite que deixe o entrevistado mais à vontade, mais suave, porque a gente está se conhecendo hoje, Exato. é natural que haja uma cisma, como é que vai ser a recepção, né, como é que vamos encarar um ao outro. E quando vocês fazem esse preparativo antes, começa a conversar, aí a gente chega de boa, chega leve, chega suave. Essa técnica, inclusive, é boa para a gente usar nas nossas reuniões de negócios, quando, às vezes, com um sócio, a gente tem um assunto que pode criar ruído entre os dois. É mesmo. Antes de começar o assunto principal, toca em algum assunto que vai ser mais leve, que é para você poder fazer com que o ambiente fique mais tranquilo, para que a adrenalina ela seja mais acentuada. demissão. É fazer rir pra depois fazer chorar. Como o Roberto Justo, eu demiti agora. Aí como é que é a conversa? Como é que é? Troca primeiro uma conversa agradável. Lembra, tá calor, não tá? Ou tá frio, não tá? Rapaz, tu viu como é que tá no Congresso? Tu viu essa onda do Pix aí? Como é que... Trata de um assunto um pouco aleatório para você desarmar, porque quando eu entro numa sala e sei que o assunto é desagradável, eu entro armado. Porque eu já estou preparado, eu já criei as respostas para as objeções, eu já ensaiei mentalmente como é que eu vou reagir às suas agressões verbais, eu estou pronto. Aí você chega e diz, mas calma aí, como é que foi o trânsito? Tem horas que essa hora aqui ninguém anda em João Pessoa. Como é que tá hoje? Aí eu começo, aí isso vai para que a gente entre naquele assunto que agora é de interesse. E aí, claro, cada situação tem as suas circunstâncias, haverá momento que isso não será possível, porque você precisará ir direto ao assunto. Mas quando possível, quebra gelo. Na paquera também Traz é desse jeito primeiro. também, para paquerar, você tem aquela conversa entre interlocutor, também tem que quebrar o gelo antes? Ninguém aceita você chegar e dizer assim, olhei dali e vi você bacana, quero namorar com você. É meio estranho, não é não? É meio estranho. Olha, eu olhei dali, já tem caso, a pessoa chegar e dizer assim, olha, eu vou casar com você, e depois casou. Mas chegou como uma brincadeira, num tom bacana. Mas assim, os manuais da persuasão e da conquista, FBI, tem assim, o Manual de Persuasão do FBI. É um livro fantástico, tá? Ele vai falar sobre isso para qualquer área da sua vida. Seja profissional para fazer negócios, e aí qualquer um que aprender as técnicas vai utilizar a maneira que desejar. Se for para paquera, vai funcionar também. O primeiro ponto dessa técnica do manual de persuasão do FBI é proximidade, aproximação. Ele fala que ninguém consegue conquistar o outro se não tiver proximidade. Esse é um ponto que deve acontecer. O outro é a constância. Você precisa ter uma constância, você precisa sempre encontrar o outro. É estar próximo e essa proximidade tem que acontecer mais vezes. E a duração, porque aqui eu tenho constância e frequência, que vai dar no mesmo, e eu tenho a duração. Quanto tempo eu fico com o João, quanto tempo eu fico conversando com o Henrique Lima? Quanto tempo eu tenho de conversa? Sei lá. Quanto mais tempo eu tenho, mais possibilidades de eu persuadir. E por último, é o quanto a minha presença na sua vida vai impactar a tua vida, tá? Esses pontos são fundamentais. Então, você falou da paquera? Para a paquera, para os negócios, para tudo, nós precisamos primeiro criar proximidade. Aí no livro ele vai contar a estratégia de um espião russo que vira espião para jogar dos dois lados, e tudo aconteceu porque o outro espião americano ele começa a monitorar. Ele sabe o horário que o cara vai para a cafeteria, então ele passa a ir naquele horário para a cafeteria para encontrar. E aí nós temos técnicas para dizer para o outro que eu sou amigável. Isso está na comunicação não verbal. Nós nos cumprimentamos com o olhar, sim ou não? A gente se encontra, não se conhece, mas balança a cabeça, levanta as pestanas aqui, a gente está se cumprimentando. Imagina que todos os dias você vai no mesmo ambiente, encontra a mesma pessoa e ela te cumprimenta da mesma maneira. Daqui a pouco você vai sentir uma necessidade de falar com essa pessoa. Bom dia, o outro bom dia. Já criou um laço agora, vocês já trocam palavras. Daqui a pouco vocês vão comentar algo do cotidiano. Está na técnica de persuasão do FBI. E isso vai virando uma proximidade, que vai virando com frequência, aí tem uma duração e chega a parte de impactar um ao outro. Então, está lá no livro que eu sugiro muito para quem gosta do tema, para quem gosta do assunto, que faça essa leitura, o Manual de Persuasão do FBI. É um livro arretado. Eu gosto mais desses assuntos. Tu já tá rindo, né? Tu gosta dessas coisas, né?
É bacana. Falou em paquera, Ninja gosta. Ele gosta. É, Fica todo... Mas olha, não tem nada a ver. Vamos lembrar de outro Por episódio. favor, depois. Ele Vamos gosta. lembrar do passado. Ele gosta. O passado Mas tá é um passado. assunto muito interessante. Eu queria entender como é que tu chegou nisso na tua vida. Assim, como é que tu chegou nessa área de comunicação e de oratória. Ei, só para atrapalhar a sua pergunta, Vai lá. continuar com a pergunta, só para fazer uma parte. Faça uma parte, tá Meu amigo, essa concedido. técnica de persuasão é impressionante. Tem um amigo meu falando de paquera, viu, Glauber? Isso é engraçado. É um Você amigo teu, conhece. é um amigo Você teu. conhece esse nosso amigo aqui do É um Bessa? amigo, é um amigo. Nosso amigo. Ah, sim. Aí esse nosso amigo mora perto do Parque Paraíba. Quase E eu disse, meu amigo, eu fiz tantas amizades e tal, e principalmente, hein, com pessoas, com gatas, mulheres bonitas. Eu disse, como é que é? Eu disse, não, eu tenho uma cachorrinha daquela cofap, aquela cachorrinha, e vou caminhar com a cachorrinha. Meu amigo, que tem mulher bonita com as cachorrinhas, já, eu não vou dizer o nome, porque todo mundo já sabe que é Ele tá aproveitando do network da cachorrinha. da cachorrinha. A cachorrinha virou o grande elo e elemento do... Meu amigo, a amizade, hoje em dia, já tem entendi até... que tu vai comprar um cachorrinho já também. Não, essa foi Na parcela não, não vai não vou comprar testar. Vai cachorrinho, não. Vai não. Esse é lá do Bessa. Agora, ele não perde tempo. Cara, fez muitas amizades. Outra coisa, ele trabalha com a parte de comunicação, o Glauber sabe. Ele tá fechando muitos negócios, porque também com a cachorrinha. Ô, E cachorrinha é? abençoada. Ah, tem que trazer essa cachorrinha pra Tem que entrevistar trazer. aqui. Boa, Tem vou que entregar. trazer aqui. E ela foi madrinha de casamento, a cachorrinha. foi? Madrinha de Olha aí. casamento. Ela Quando tem descobri- muito. Não, mas ela tem muito que contribuir para É, colaborar. precisa entender como é que É, funciona tem uma isso aí. técnica impressionante. Sim, e se você for observar, eu vou para a tua resposta, mas Não, vai tranquilo. se você for observar, Glauber, todas as nossas relações, elas seguiram esse rito. Depois vocês façam. Quando eu li isso, eu falei, caraca, eu comecei. Todas as relações duradouras, elas começaram com proximidade, tinha uma frequência, tinha uma duração, depois nós tínhamos uma intensidade, o impacto que aquilo representa no outro. Se você for observar todas as relações duradouras, elas tiveram isso. Então, só uma parte também aí. Então, por exemplo, as pessoas que têm alguma relação à distância, a chance de dar certo é ruim? Hoje mais não, né? Hoje não mais, porque aí você teve assim, o crescimento da internet, o crescimento, depois podem pesquisar sobre isso, o crescimento de relações agora à distância é gigante e são relações duradouras. Aí, assim, cabe uma pesquisa em um outro tema, É outro com tema. alguém talvez até mais especializado nisso, mas tem crescido, inclusive, o sexo virtual, né? Tem crescido entre casais que moram, por exemplo, na mesma cidade, entre casais que se encontram quase que diariamente, mas virou algo prazeroso fazer sexo à distância. Então, É velho, muito moderno. é a proximidade, é a frequência, a duração, é a intensidade e o negócio acontece. Mas vamos lá para a origem. E aí eu queria só reforçar, porque À vontade. você me inspirou a lembrar desse livro aqui, e eu gosto de compartilhar de onde vêm minhas inspirações e o meu conhecimento, para que a gente possa avançar todo mundo junto. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Eu só preciso abrir um parênteses para dizer que eu sou tímido. Não, não. Então, Conversa. cara, é isso que eu acho arretado. Conversa. É isso que eu acho arretado. É isso, assim, que talvez até me dê mais de alegria em falar sobre comunicação e oratória, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, introvertida. Se você me visse minutos antes de estar aqui em algum ambiente em que não é o meu ambiente, o meu habitat natural, e que eu não estou com outras pessoas do meu ciclo de amizade, eu estou num ambiente totalmente desconhecido. Você vai olhar para mim e vai dizer, eu não acredito que aquele cara no cantinho, encolhido ali, solitário, é Júnior Campos, que trabalha com oratória, que é palestrante, que está nos grandes palcos para palestras e tudo mais. Só que tem uma coisa, viu? Quem está em casa, depois, tudo que eu estou dizendo aqui, eu fico sempre falando, vai pesquisar para melhorar esse conhecimento, para ampliar tudo que eu estou dizendo aqui. Depois você descarta aquilo que não vai lhe servir, mas o que vai lhe servir leva para a tua vida, porque vai valer para todo canto. Nosso cérebro, se liga nessa aqui, nosso cérebro não sabe diferenciar, distinguir o que é real do que é imaginário. Depois que você entende isso, que o meu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, o jogo vira, o jogo muda. Então vê só, se você for atrás, muitos humoristas são pessoas tímidas. Se você atrás assim, muitos comunicadores, você vai descobrir que são pessoas
tímidas. E aí, artistas do palco, da música, da arte, do teatro, muitos você vai descobrir que são pessoas tímidas, Henrique. E o que torna ele possível, capaz de chegar num palco, de chegar numa rádio, num podcast, em qualquer espaço e falar bem, é a capacidade que foi desenvolvida de driblar a ideia do cérebro e fazer com que o cérebro se confunda e entregue os recursos que são necessários. Por exemplo, e bem prático, o gago consegue cantar. Quando você vai para a psicologia vai explicar que isso acontece porque no momento que você começa a cantar, o cérebro entende que há uma interpretação, você já não é mais o ser natural, portanto ele te entrega os recursos que são possíveis para aquele momento porque houve um hackeamento no cérebro. Então se tua gagueira não é patológica, se ela não é língua presa, se ela não é nada relacionado a não patologia, é no hardware. Você vai ter Armandinho, lembra de Armandinho quando Deus te desenhou? Ele estava namorando, fez grande sucesso, esse cara é gago. E você escuta Armandinho divinamente bem. Então, meu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Num ambiente em que eu não precise me expor, num ambiente em que eu não precise estar me comunicando como eu estou aqui, eu sou aquele cara tímido, lá do sítio, da zona rural, lá do interior, no meu cantinho. Mas, quando eu sou chamado à ação, o meu cérebro já entendeu o recado. E aí ele precisa me entregar os recursos que eu fui procurando e fui trabalhando ao longo de todos esses anos para que eu possa desenvolver e desempenhar bem esse papel na comunicação. Então eu abro esse parênteses para dizer que as pessoas tímidas, quem está agora nos assistindo, você que está, a timidez é um processo que pode ser trabalhado. Você não precisa perder a timidez, você só precisa administrar a timidez. Contorná-lo, né? Aí é gerenciar as emoções. Comunicação é resultado da nossa emoção. Bora você não tem medo de ajudar o gago? Não, vamos lá. Não me traz responsabilidades aqui que eu não posso. Não é que eu não tenha medo de ajudar o gago. Esse é um trabalho de um outro profissional. Entendi. Beleza? Beleza. Esse é um trabalho de um outro profissional. Então, eu tenho o meu limite aqui. Em relação a essa tem que ir pra fonte, mas tem que descobrir a origem. O tímido sim. Aí o tímido a gente consegue. Se ele estiver disposto. Entendi. É legal, porque eu vou dar um spoiler aqui dos meus treinamentos e dos meus cursos de oratória. A primeira coisa que eu mostro é um mágico. Aí eu falo, eu não sou esse cara. Vou dar esse spoiler, eu não sou esse cara. Eu não vou fazer mágica contigo. Aí eu apresento Jesus. Aí eu falo, eu não faço milagre igual esse cara é capaz. Então não espera muita coisa de mim. Aí eu apresento uma roda. E eu falo, tá vendo ela? Já existe. Eu não vou inventar a roda. E o que nós vamos conversar aqui, o resultado que virá depois é de total responsabilidade sua. Lembra que nos bastidores a gente conversava sobre o quanto é necessário que você se entregue num processo desse? Porque vontade, né? O processo, ele não é um processo simples. Você vai sentar comigo, aí eu vou falar de respiração. Tem é que é muita informação, hein? Fica à vontade. Tem um processo que é o seguinte. Deixa eu explicar. Se eu entregar isso aqui e a galera conseguir se conectar com isso, eu vou ter ajudado a muita gente. Porque me ajudou muito. No dia que nós entendermos o poder da respiração, nós vamos mudar o mundo. Vai diminuir a ansiedade, vai diminuir depressão, vai diminuir uma série de coisas no dia que nós aprendermos sobre respiração. Convido todos que estão no nosso podcast a pesquisar sobre respiração. Respiração pelo diafragma, respiração consciente. Estuda sobre isso e vai ver a mudança na vida. Do dia para a noite, fiz uma sessão de respiração, Júnior, de 7, 4 e 8. E aí? Não mudou nada. Calma, filho. É um processo. Então, vê só, tu vai, Henrique, vou fazer mentoria com o Júnior de oratória. Aí eu vou te ensinar a respirar. Aí tu vai dizer, meu irmão, e eu paguei pra isso, velho? Eu tô aqui querendo, eu tenho uma apresentação amanhã e tu vem falar sobre respiração. Véi, lembrei, eu não faço milagre, não faço mágica, não inventei roda, tem um processo que nós precisamos seguir. Respiração. Por que respiração? Deixa eu falar agora. Quando o nosso cérebro ele tem uma função, que é proteger a gente, beleza? Garantir nossa sobrevivência. O nosso cérebro é programado para garantir nossa sobrevivência. Exatamente. Então, qualquer estímulo de medo, ele entende. Só que o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Sim ou não? Foi isso que nós conversamos agora há pouco? Exatamente. Qualquer medo é medo. Medo de uma barata tem a mesma força do que o medo de um cara com a arma na tua cabeça. Assim, proporcionalmente eu tô falando aqui. Nada de exagero. Mas proporcionalmente falando, medo é medo. E o cérebro só sabe o que é medo. Ele não sabe que é medo de uma arma, que é medo do escuro. Ele só sabe que é medo. Legal?
A oratória traz um pensamento para o nosso cérebro, ou manda um comando, uma mensagem, João, que é incrível. Quando eu me ponho em destaque, quando eu me exponho, quando eu subo num palco, quando eu sou chamado numa reunião para falar, eu sou o centro das atenções ali. E o meu cérebro ele vai receber uma mensagem de medo. Como é que o medo vai se manifestando? As glândulas suprarrenais, elas recebem esse comando. O cérebro diz, ô, Júnior tá com medo. Aí as glândulas suprarrenais acionam o hormônio da adrenalina. Aí a missão agora é joga adrenalina na corrente sanguínea dele. Porque ele está em perigo, ele está em risco. Então mete adrenalina na corrente sanguínea dele. Os vasos precisam dilatar um pouco, que é para você ter uma injetação maior de adrenalina. Então começa a correr adrenalina nos teus vasos. Porque tem um detalhe. A adrenalina é preparando você para correr ou para lutar. Só que numa situação de fala em público, tu vai correr ou lutar? Não vai fazer nenhum dos dois. Aí o cérebro diz, espera aí, cara. Como é que esse cara tá com medo, tá em risco, tá em perigo, eu tô injetando nele adrenalina e ele não tá fazendo nada? Tem alguma coisa errada. O sistema nervoso é acionado para entender o que tá acontecendo aqui. Aí começa a loucura do cérebro com o resto do corpo, dialogando, conversando, e tu, mãos suam, a boca fica seca, porque todos os recursos do teu corpo estão te direcionando para lutar ou para correr. Então agora tu tem a adrenalina com força nas tuas mãos, nos teus braços e nas tuas pernas, que é o que tu vai precisar. Se for para lutar, dos braços, se for para correr, das pernas. Então todo o esforço que tá tendo agora é pega todos os recursos que ele tem, joga nos braços e nas pernas. Que ele vai precisar lutar ou correr para sair desse perigo. Só que tu não vai fazer nenhuma dessas duas coisas. Se tu tem que correr ou tu tem que lutar, tu tem que estar com a respiração programada para isso. Aí o que acontece? Tua respiração fica ofegante. Todas as vezes que tu entra num sistema de nervoso por medo, tua respiração é o primeiro sinal de que tu tá fora de controle. Aí, cara, quando tu chega nessa situação de nervosismo total, tua respiração tá ofegante. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. O que você vai fazer? Conscientemente, percebeu que a respiração está ofegante. Isso acontece comigo em algumas palestras. Porque a responsabilidade é alta e você, poxa, vem aquele... Pressão. Aí você, respiração, irmão. Opa, deixa eu falar para o meu cérebro que não tem nada de errado, que eu não estou correndo perigo, ninguém vai me matar aqui. Cara, eu vou dar um show nisso aqui hoje, eu entreguei, eu me preparei, eu sei do que é que eu vou falar, aí eu vou ir, respiração consciente. Respiração pelo diafragma. E é tão legal porque ninguém percebe que você está fazendo essa prática, esse exercício. Porque você fica bem sériozinho aqui, ó. Pronto, fez uma respiração consciente. Puxei e fui soltando bem levezinho. E ninguém percebeu. Eu não preciso fazer loucura nenhuma. Uma situação dessa comigo. Isso vai dizer pro meu cérebro agora, opa, ele tá ficando fora de risco. A adrenalina começa a diminuir e o sistema nervoso começa a se acalmar. É milagroso? Não, gente. Vocês vão fazer, depois, com o tempo, me contem do resultado. E outra coisa pra você ver, eu fiz uma técnica sem saber essa técnica. Por exemplo, eu tava ao vivo na Arapuã FM. Na Arapuã de 6 8 da manhã com o Bruno e com o Osto. Num determinado dia, João Gregório chegou e disse, a TV Arapuã vai transmitir ao vivo, ó. Eu não sou fã de TV. O estúdio. O estúdio. Vamos botar agora que as imagens de TV, também com um programa de rádio simultâneo com a TV. Sem avisar, sem nada, o script. Na hora lá, eu já tinha feito TV, mas obviamente participar de programas e tal, mas não apresentando. Na hora lá, eu disse, meu amigo, agora a bomba. E agora? Aí eu tava de sapatilha, não tava nem arrumado. Tá? Só que eu tava com um blazer. Eu disse, meu irmão, e agora? Tu sabe o que eu disse? Meu inconsciente, eu disse, eu vou me garantir. E um outro ponto, eu não vou me preocupar com a multidão que está me assistindo ou que estão achando a meu respeito. Eu conheço o conteúdo e vou participar do mesmo jeito que eu participo do programa de rádio. Eu estou no rádio, não vou me preocupar com enquadramento de câmera, nem com imagem, nem com nada. Eu vou aqui fazer. E outra coisa, a primeira coisa, eu não posso também abrir minha vida para agentes externos. A partir do momento que eu estou emitindo um comentário ou uma situação e começam lá a ver comentar, Ninja, tu errou, Ninja tal, aí, meu irmão, é um desastre. Aí eu disse, a partir de agora eu não vou olhar o WhatsApp. E aí eu fui, mas os meus amigos perturbaram comigo. Tony
Tom logo em Demetrio, mandar logo mensagem. Rapaz, gostei da sapatilha vermelha. Sem meia. Tá estiloso. Tava programado Meu pra amigo, estar os no caras ar. olhando na câmera, bicho. A sorte é que eu não olhei. Quando deu 8-1, quando eu saí igual, cabra, safado, na hora. Mas são situações que você tem que chegar. Mas e é se engraçado posicionar. essa João questão. disse isso hoje. João disse, no dia da estreia aqui no NinjaCast, Eu tava me tremendo. Ó, Mas é uma coisa interessante que você falou aí, que a gente, por exemplo, pode fazer alguma relação com grandes artistas que vão fazer apresentações para grandes públicos. Eles precisam até fazer algumas recomendações, restrições no camarim. Ele precisa se concentrar, ele precisa se acalmar, botar a música que ele gosta, estar com as pessoas Pronto. que ele gosta, ter confiança, né? ter confiança, se acalmar o coração para quando chegar no palco dar o seu melhor. Porque se ele chegar com bloqueios mentais, aí pode ser que a apresentação seja um desastre, né? Esse é o processo que fundamenta e que justifica o que eu estou compartilhando com vocês aqui. É o preparativo. E a respiração é algo tão forte que a gente usa esse recurso sem se dar conta. Porque ele é algo, assim, a gente vem programado já para isso. É natural, Quando nós né? somos criancinhas, recém-nascidas, a gente respira de maneira correta, que é pelo diafragma. Depois a gente perde esse controle e aí bagunça o trem. Mas todas as vezes que a gente se estressa e não pode agir, tem que ter paciência, a gente faz uma respiração profunda, programada. Vê se a gente não faz. Faz. Ai, meu Deus do céu, Conta até dá-me 3, né? Conta paciência. até 3. É finalizando Essa respiração, irmão, Homem se acalma aí, é né? programada. Você não pensou em fazer isso, ela é programada. É teu inconsciente dizendo, meu irmão, dá uma respirada funda aí pra tu não fazer besteira aqui Se agora. acalma aí. Né? Ela é inconsciente. Se tu trabalha isso de maneira consciente, cara, muda o jogo. E aí você fala de uma coisa e conecta com a outra. Tem talvez a filosofia mais forte ou a ideia mais forte do estoicismo, que é uma filosofia de vida, talvez a ideia mais forte do estoicismo é que, assim, não se preocupa com o que você não tem controle. Aí. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu falo pra ela, não se preocupa com o que tu não tem controle, tá? No dia que nós, e aí eu digo nós, no dia que nós entendermos, Falou porque sobre não é fácil, Impressionante. não é fácil. Não é fácil. Então, Júnior, então tu não se preocupa com nada que tu não tem controle? Claro que não. Ah, parece que Eu me você eu me é um preocupo. egoísta ou desleixado É. demais, né? Eu me preocupo. Porém, eu já entendi que isso muda o jogo, então eu tô trabalhando. Talvez eu consiga me livrar por inteiro disso que não me pertence. Exatamente. Só que hoje eu já tenho consciência e eu vou, peraí. Cara, me preparei segunda-feira para ir para João Pessoa, gravar o podcast, aí Henrique me liga e fala, não, velho, só quarta agora. Pô, eu poderia me estressar ou eu posso dizer? Eu vou organizar minha agenda e vou quarta, porque isso está no meu controle. A minha agenda está no meu Foi controle. exatamente isso que aconteceu comigo hoje. Os Você falou sobre empecilhos, isso hoje. os empecilhos Não não disse estão no meu direitinho. controle. Não estão no meu E controle. a gente conversou sobre isso. Eu disse, Quando você foi pro ar, vamos ligar as câmeras. meu irmão, montando Mas essa câmera. lascou. Poxa, Fazer. as pessoas vão falar, vão rir do meu sapato vermelho. Isso é deles. Você não tem que se preocupar. Eu nem preocupo com o sapato. Você não pode se preocupar com o que as pessoas vão achar de você. Você tem que se preocupar como Com o seu você vai trabalho, agir. Com a sua condução, É isso. tranquilidade. Por quê? Porque isso tá no teu equilíbrio. controle, não tá? Exatamente, estava sob controle. Teu conteúdo pra falar lá, não tava, era teu Tava controle? Perfeito. Mas o que as pessoas iam achar? Não é teu controle. Aí, Exatamente. paciência. Não é meu controle, paciência. Exatamente. Entende? É. Então eu vou subir no palco e vou hoje dar uma palestra aqui. Poxa, o que é que as pessoas vão achar? E se eu não sei... Irmão, o que é que tu tem controle? Eu tenho controle no conteúdo. Sua capacidade. Então foca nisso. Eu tenho controle na minha capacidade de chegar no palco e dar o resultado. Então foca nisso. Mas é porque se as pessoas... Você está perdendo já o eixo. Você já está se preocupando com o que as pessoas vão achar. E aí, Brené Brown, no livro Coragem de Ser Imperfeito. Acho que é isso. O livro Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala assim, se você não está na arena da vida, não vai ser bem isso, mas é isso que ela quer dizer. Se você não está na arena da vida, lutando como eu estou lutando, sua opinião não me interessa. Não é massa? Maravilhosa. Véi, tu tá fazendo o que eu tô fazendo? Não. Então tua opinião não me interessa. Mas, bicho, sei lá, hoje em dia, se eu fosse vocês, eu não faria mais o podcast, Ninja. Eu acho que isso já tá ultrapassado. Irmão, tu faz podcast? Faço não. Então, cara, talvez seja por isso, irmão. Se o outro não está lutando as suas lutas, não está na batalha que você está, muito obrigado. Mas eu sei o caminho que eu estou trilhando. E o bem que está sendo feito. E o bem que... Entende? Então... Quando você vai juntando essas peças, o estoicismo diz, não se preocupa com o que você não tem controle. Nunca tinha ouvido falar dessa teoria, né? Como a gente estava no exemplo prático, de o cara tá em xeque, né? E acaba de dizer, e agora?
Agora eu vou Olha me pra preocupar com o que eu tenho Olha pra controle. cima. Agora eu vou me como se preocupar tivesse com falando o que na eu tenho rádio. controle. Eu falo, cuida de gago, eu não tenho controle. Não. Você falou isso exatamente hoje. Eu não vou gaguejar pra dizer a tu, veja bem, não, irmão, não tenho controle sobre isso. Meu professor de dicção era Gago. essa aqui eu não na tenho. Federal, doutor Sério? em comunicação, Marcos Nicolau. E tenho Gago certeza que e contribuiu muito com sua vida. Brilhante. Melhor professor de comunicação, de estudo de comunicação, professor de dicção em rádio. Tenho certeza que brilhou na sua vida. Todo mundo brilhante. E ele, outra coisa, as provas, espetaculares as técnicas, e tinha um problema de dicção. Não é impressionante? Demais. E não esqueci do começo da conversa que chegou aqui, que foi quando eu porque assim- percebi. Que aí eu fiz os parênteses e a gente, porque foi. Não, mas Isso foi é bom, é massa. Pra mim tá sim, sim. tranquilo. Eu espero que eu esteja Não, mas atendendo tá às ótimo. Ah, tá tudo certo, expectativas. vamos embora. Quando eu fui percebendo esse poder da comunicação, eu fui vendo que havia uma necessidade de eu ir me aprimorando. Porque eu falei nos bastidores, com 12 anos, liam o Evangelho e diziam, Júnior, o que é que tu entendeu do Evangelho? Nas celebrações da minha comunidade. Faz aqui a reflexão. E eu fazia uma correlação com o nosso cotidiano, o que queria aquela palavra dizer. Então eu ia trabalhando. Mas eu fui entendendo que se até aqui, com o conhecimento que eu tenho, eu já tenho essa desenvoltura, Conta a história do imagina Dois se eu Meninos. for estudar. Conta a história do Dois Meninos pra gente. Eu conto. Do feio de bonito? Conta pra gente. Não vou citar os nomes, né? Os Porque personagens vai não chegar, valem. galera. Deus Mas santo, não. um ponto que me chamou muita atenção na comunicação e no poder dessa oratória e dessa fala com força, com poder e o que ela é capaz de causar de impacto. Eu estudava no ensino fundamental, o 2, né? Naquela época ali a gente começava quinta, sexta, sétima e oitava, agora Hoje é do sexto, sexto ao nono nono, ano. E eu observava que 2 meninos que estudavam no mesmo turno que eu, um deles bonitão, sabe desses caras que você olha e fala, poxa, o cara, de fato, é um cara... Presença. Nós somos, às vezes, machistas e dizemos assim, vistoso, né? Presença. A gente chama as meninas, tem presença. Aqui o vistoso é o lado de baixo. Não ri, cara, é do nosso interior. Eu sei Mas disso. aqui você chama de presença. Pronto. Rapaz, cara de presença, a gente que acaba vistoso. E tinha um outro cara, que era feio, irmão. Tem uma característica no corpo dele que hoje, com o politicamente correto, eu não vou poder dizer, senão depois Diga assim, é parecido com ninja, parecido com ninja. mas ele tinha algo nele que, assim, vira motivo de piada, muita gente sofreu bullying por aquilo, e, cara, ele de boa. E ele era o cara rodeado de amizades, meninas brigavam por ele, enquanto que o outro, bonitão, tinha a mesma namorada por um longo tempo e sem ciclo de amizades, tá? Eu observava aquilo e falava, o que é que esse tem que o outro não tem? Tem alguma coisa aqui errada. E aí eu fui vendo que era o poder de comunicação. O outro era descontraído. Todos nós, isso é ciência comprovando, todos nós gostamos de estar perto de pessoas agradáveis. Há uma técnica, inclusive, Ninja, para paquera, que é seja engraçado. Oh, boa. Mulher adora homem engraçado, divertido, que tire ela daquela zona de... Por isso que minha mulher tá cheia de gracinha pra não sei quem, cara. Por isso que é Olha aí, amor, longa data. gracinha, E gracinha nós é gostamos de mulheres divertidas É verdade. também. Sim. De mulheres que conseguem dialogar, de mulheres que conseguem fazer piadas de situações embaraçosas ali e tal. Tem uma colega minha que às vezes a gente tava aqui em João Pessoa. Aí descemos do carro, eu, ela, Felipe, outro colega meu. Aí, cara, quebrou a sandália dela. Ela pegou a sandália, colocou na lata de lixo e disse, tem algum problema se eu for com vocês descalça pro shopping? Eu falei, por mim não. Nenhum. E eu achei aquilo arretado. Olha que massa. Personalidade. Simplesmente assim, velho, natural, de boa, tal. Nós gostamos de pessoas agradáveis. E esse cara causava isso nas pessoas, pelo poder da comunicação, pela maneira como ele se comunicava. O feinho era O desenrolado. feinho era desenrolado. E o feinho era aquele cara que diz, fulano é tão legal que chega a ser bonito. Pelo menos no interior a gente usa desse termo. Fulano é tão legal que chega a ser bonito. Porque a comunicação é algo transformador. E ali eu fui entendendo, tô lá na minha adolescência. E aí eu pensava isso, se eu já me comunico como eu me comunico, se eu já tenho facilidade de falar em público como tenho, imagina se eu estudar isso aqui. Imagina se eu entender como é que eu chego aos resultados que eu alcanço pela comunicação. E aí eu juntei a prática à ciência, a prática à teoria. E depois eu fui vendo, se eu conseguir romper várias barreiras, se eu conseguir chegar no nível de comunicação que eu cheguei, pelos estudos que eu fiz, pelas leituras que eu fiz, eu quero ajudar outras pessoas a viver essa mesma experiência. É por isso que eu citei aqui
Manual de Persuasão do FBI, vai ler. É por isso que eu citei aqui A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, vai ler. É por isso que eu quero compartilhar que comunicar-se bem é uma habilidade que você desenvolve, basta ter foco para querer. Esses elementos, João, e aí a gente fecha esse círculo, esses elementos foi o que foi me colocando para dizer, vai estudando. Aí eu fui tendo oportunidades, por meio de, quero citar ele aqui, tá? Emanuelton, da Alfa, do Instituto Alfa, foi um cara... Ser humano maravilhoso. Foi um cara que, assim, sou muito grato a ele sabe disso. Made in Guarabira. Isso. Na verdade, você sabia que ele é de Dona Inês? Oxe, ele sabia. Não, É até da minha cidade. O que Emanuelton fez? Foi para Guarabira. Como eu também estou, tá? Eu tenho meu escritório em Guarabira. E Emanuelton foi quem me levou para Guarabira a primeira vez para um projeto de comunicação de uma empresa de comunicação de lá. E aí, assim, eu fui... Só que, João, cara, se você me der a oportunidade, eu não entendo, mas se você me der a oportunidade do processo de cachaça, Júnior, estuda sobre o processo de cachaça, que disso depende, sei lá, um projeto e tudo. Meu irmão, eu vou estudar. Na hora pode ser que eu não saiba falar muito, mas se tu me der um tempinho, eu vou estudar. Então eu sabia que eu tinha um espaço na comunicação se eu aprimorasse mais ainda. Aí, meu irmão, aí, assim, cheguei agora de um seminário em São Paulo, de marketing político, nosso querido Juarez estava lá, outros tantos grandes nomes do marketing político, 2 dias de imersão, compartilhando experiência, aprendendo mais, porque 2026 vai chegar e eu quero estar melhor do que 2024, então eu fui para cima, continuo indo para cima e estudando, e aí tu me fala uma coisa, eu pego isso aqui e falo, vou estudar sobre isso, aí escuto o Ninja diz uma parada, eu digo, opa, quero isso aqui, quero entender como é que é isso aqui, e aí assim... Você fala muito no eu sou imparável quando o assunto é estudar comunicação. Em todos os aspectos. Nisso eu sou muito parecido com você. Você diz, velho, eu escuto podcast de tudo. Irmão, eu também tô lá. Tô em tudo. Aliás, é bom que a gente esteja sempre disposto a aprender. Seja o ser humano tem que ser assim. E ter a consciência que a gente não sabe de nada, né? Nosso cérebro é um músculo. Eu vou começar um curso agora, Marketing, Brand, de um MBA agora na PUC do Rio Grande do Sul, em janeiro. E assim, pra quê, meu irmão? Pra quê? Porque eu quero me atualizar. E se for a mesma coisa que tu já sabe, eu vou só confirmar que eu já sei. Não tem problema nenhum. Mas ainda assim você vai aprender coisa nova. E eu vou exercitar meu cérebro. Conhecer novas pessoas. Eu vou exercitar meu cérebro. Glauber, tá todo mundo correndo para as academias. É o maior benefício que nós temos hoje. Se não fosse as academias, nós tínhamos uma juventude zumbi. A academia tá salvando. Talvez a galera esteja indo para lá por estética, para querer ficar bonitão e tal. Massa, é a melhor mas tá fazendo um benefício para essa turma bacana. Mas do jeito que a gente exercita o nosso corpo, exercita teu cérebro, caramba. Aprendendo, lendo, exercita teu cérebro. Esse ponto de vista que você traz, porque assim, vou fazer o mesmo curso, eu já sei do conteúdo, mas tem uma coisa que é diferente. Você. Se você mudou durante um processo, você vai fazer perguntas diferentes, questionamentos diferentes, e possivelmente você vai ver, vai ver as coisas de maneira diferente e vai aprender mais. Vou te dar outra. O Monge e o Executivo. Um livro para quem quer aprender sobre liderança. O Monge e o Executivo. Eu já li esse livro umas 4 vezes, e todas as vezes que eu leio, eu já sou outra pessoa, então eu descubro coisas novas do livro. É o que eu tô confirmando o que você falou, tá bom? Sim. Aí Heráclito é um cara que chegou lá atrás. E ele falou assim, um homem não pisa na mesma água do rio 2 vezes. Ele pisa, quando ele tira o pé que volta a pisar, a água que ele pisou anterior já passou e ele também não é mais o mesmo. Exatamente. Isso é massa. É muita filosofia. Mas é bonito. É muita filosofia. Tem uma lenda aí na área de tecnologia que o Google contrata alguns engenheiros de software lá de acordo com as buscas deles que ele faz na ferramenta do Google. Então ele sabe o perfil que ele procura, e se você faz algumas perguntas no Google, ele faz, esse cara eu sei o que ele quer. Que massa. Ele vai vir trabalhar na minha empresa, porque eu sei que ele é bom de perguntar. Então, às vezes, saber perguntar é muito melhor do que saber responder. Perfeito. E aí eu vou mais além quando eu entro no jornalismo. Esses dias um colega meu participou de um podcast e disse, véi, e aí, qual a avaliação? Eu disse, meu irmão, a tua perfeita. E o podcast não foi perfeito porque as perguntas não foram perfeitas. O entrevistado que você traz aqui, o resultado do que ele vai responder está relacionado ao que tu vai perguntar. Se fizer perguntas inteligentes, as respostas são boas. Se tu fizer pergunta meia boca,
depois não vai ter muito o que entregar pra galera. Você trabalha com isso, você Por sabe. falar nisso, Boas perguntas, ótimas respostas. vamos aproveitar mais uma aspas, vamos pegar mais uma aspas aqui com o nosso querido, mandar um forte abraço para Alberto Loureiro, Sim, que é rapaz. um empresário e proprietário do portal Clique PB. Clique Que é um PB. patrimônio da imprensa Paraíba, eu já fui da casa, e Alberto, com a sua sensibilidade, dedicou preciosos minutos para assistir o conteúdo, nosso último conteúdo, Com os Torres. os Torres, e teve a delicadeza de gravar um trecho e produzir um corte do momento em que... A os gente falava Torres- sobre. Exatamente, o nós Clique falávamos PB. sobre o aniversário do Clique PB, né? Foi quantos anos já? 2005, então, está completando 20 anos de Clique PB. E o Interesse, 25 anos, 2005 para 20 anos. 20 anos. 20 anos de Clique PB. E ele teve essa sensibilidade de colocar o corte, de registrar nas suas redes sociais, marcar Luiz Torres, e o Luiz Torres também faz um depoimento bastante emocionante em relação a isso. E a gente fica muito feliz, né, João É Gabriel? isso. Ficamos lisonjeados com essa audiência tão qualificada, né, como Alberto, que é um ser humano do bem, um empresário bem-sucedido, um cara que só planta coisas boas e, graças a Deus, o Tá na projeto luta lá aí, né, meu do irmão? Clique, né? E esse registro foi feito lá de Alberto com o João Gregório na mesa, com o Daniel Nobre, com o próprio Luiz Torres comentando sobre essa participação de Alberto. A gente fica muito lisonjeado e feliz com essa observação, né? É tão bom quando a gente vê gente boa admirando o conteúdo, repercutindo o conteúdo, né? E o NinjaCast ultrapassando divisas, né? A gente nem sabia que Alberto ia acompanhar o conteúdo, né, João Gabriel? É isso. A gente comentou isso no nosso A café gente hoje. sempre fala, né? A gente não sabe onde a gente chega, né, Ninja? É. Tá vendo os nossos conteúdos. Não tem como imaginar. E essa sua fala, ela justifica a minha alegria, a minha honra de poder estar aqui sentado com vocês, por saber que tanta gente importante, de todos os segmentos, público, privado, da Paraíba, já passaram por aqui, e a audiência, que é extremamente qualificada. Então eu fico muito feliz de me juntar a esses 158 que ao longo desse período todos foram passando por aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós Obrigado também. agradecemos. Agradecer também ao doutor Arison Tagino. Sim. Teve uma festa lá na OAB de Campina Grande, seccional Campina Grande, que foi comemorar a vitória. E duas amigas foram lá e ele disse: Ei, manda um abraço pro Ninja. Foi mesmo. O NinjaCast lá, eu quero mandar um abraço para o Ninja, para João, para Globinho, para todo mundo lá. E a Arison participou aqui do nosso Bom conteúdo, demais. veio para cá Sim. pro podcast. E lá ele mandou: manda um abraço. Eu quero bem de mal o pessoal, eu quero ir agora para comemorar a vitória lá no NinjaCast. A gente manda foto. A festa foi sexta-feira. Quero mandar um forte abraço para todos, né, da OAB Campina Grande. Só fomos a comemorando lá, seccional porque foi de comemorando. campanha longa, não foi? Foi Não? longa e disputada, e a gente Disputado. fica feliz demais com isso. Antes de a gente continuar a conversa com o nosso querido, Tá, tem umas perguntinhas pra fazer aqui. vamos falar sobre o Delta Café. Não, uma pausa. Vamos lá, Nosso vamos lá. convidado, Eu vou fazer o Delta café do Café, outro. que é um café espetacular, um café com torra perfeita. Tá apitou aí? Tá apitando tudo aí. Epa. É um café com torra perfeita, e o Delta Café é um café de padrão internacional, parceiro do NinjaCast, e a gente fica satisfeito. Por exemplo, eu fui essa semana lá na livraria do Luiz, meu amigo, saboreei Tomou o um Delta Delta lá? Café com leite, maravilhoso, com aquele espumone maravilhoso. E a livraria do Luiz, ela tem todos os sabores para você degustar. Presentes em 2 endereços aqui na capital paraibana, aqui no centro da cidade, Galeria Augusto dos Anjos, e também no Meg Shopping, onde se tem lançamentos de livros, primeiro piso, em frente à academia da Selfit, você tem a oportunidade de degustar esse Delta Café. Também o Delta Café é presente também nos Deltas Expresses no mundo inteiro. Você tem em diversos países, na Europa, também nos Estados Unidos, na África também, e também aqui no país também você tem Delta em Recife, no Rio de Janeiro, no aeroporto de São Paulo, e você pode degustar em vários shoppings também do Brasil, e é a mesma qualidade, o mesmo padrão de café que o nosso querido convidado saboreia aqui, ele saboreia também, porque essa também- cápsula é blindada. E também quem for na livraria do Luiz pode comprar essa maquininha lá, a pronta entrega, né? Já tô saboreando a minha lá. Você tá desfrutando a sua, né? Tô saboreando, Você é covarde, porque eu sou covarde. porque devia trazer o chocolate com pimenta pra gente aqui. Mas o momento eu tô comendo todinho. Eu vou ter que Tá vendo terminar aí? o estoque. Eu tô Tá saboreando vendo aí? 2 ou 3 Covardia, cápsulas. rapaz. Ganhei dois refis, né? E agora eu já tô terminando a segunda. Quando eu terminar, eu vou pedir pra Paulo. Aí vai fazer as doações Né? pra cá, Tá certo, tá bom. Mas eu tô aproveitando. Me viciei no Delta Comenta, que é outra maravilha. Chocolate tá com bom? pimenta, né? Muito bom. Vamos falar Bora. agora do nosso segundo parceiro, enquanto a gente saboreia esse Delta Café. É o primeiro presente do nosso querido Júnior Campos, né? Qual o presente? Primeiro presente. Qual o primeiro presente pra ele? Primeiro presente são 2 combos de hambúrguer, batata e bebida à sua escolha lá na 083 Burger. Levar um acompanhante pra lá. Quer dizer que a gente vem pra cá e ainda sai com presente. Sai Além demais, do presente né? de estar Demais. presente. Sempre tem. E assim, só pra lembrar, a 083 Burger foi eleita a melhor hamburgueria do Norte-Nordeste e 10ª do Brasil, Ninja. Com um sanduíche lá que chama Arretado, Delicioso, né? que é um pão de macaxeira, Ei. carne, maionese. A maionese é especial, coentro,
e queijo coalho. É uma delícia. Rapaz, é campeão de pedidos, né? Campeão de pedidos. E você que também tem interesse também de receber na sua casa nas principais plataformas digitais. Ah, e um quem aplicativo, acompanha né? o NinjaCast pode usar lá o aplicativo do 033 e usar o cupom NinjaCast. Tem 10% de desconto sem limites. Casa Cheia, 083 Burger, Sempre, presente na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Jaguaribe, Isso. presenteando o nosso querido convidado. Vamos para mais um Merchan Globinho, mais um presente. Pimenta Nativa Forneria Gourmet. Essa pizza, ela é uma explosão de sabor. Essa pimenta nativa a gente não tem nem o que falar. Por quê? Porque é uma experiência gastronômica, meu querido Júnior. Lá você vai e você vai saborear uma pizza com todo um aparato especial, com todo o controle de qualidade. Você se sente abraçado pela família Pimenta Nativa. E nesse momento você recebe um jantar, um presente dos empresários Volgran e Luiz Cláudio, lá na Fernando Luiz Henrique no Bessa, levar sua patroa, levar um convidado, saborear a melhor pizza de João Pessoa e da Paraíba, orgulho da Paraíba em 2 endereços, Fernando Luiz Henrique no Bessa e também no Paraíba Mall, a caçulinha, sucesso de público também no Paraíba Mall. E você pode tirar todas as dúvidas, reservas agora de final de ano, já agendar a sua confraternização familiar e com a sua empresa, Pizzaria Forneria Gourmet, Pimenta Nativa Forneria no Instagram, e você tira todas as dúvidas e conversa diretamente com a equipe da Pimenta Nativa. Vamos para mais um Merchan. Esse é o que você não gosta de dar o presente, né? Esse é o seu, né? Né, egoísta? Rapaz, eu dou toda vez com muita dor no coração. Eita. E aqui eu não sou de mentir, eu não vou... Porque eu queria levar pra minha casa. Que é a cachaça Serra de Areia, a melhor cachaça do Brasil. A cachaça com menor índice de acidez do Brasil, você bebe sem fazer careta. Perfeito. Serra de Areia, eu apresento o nosso amigo Evaldo Vieira. Da região aí, viu? Da região, Brejo, ele gosta do uhul. Aê, Valdeira. Bacana. Campeã de produção, viu? Bateu o recorde de produção. A nossa região Brejo é muito rica na cachaçaria, né? Pode botar aqui esse rótulo maravilhoso, ó. Pode deixar, tem Destaque orgulho. aí. Orgulho da Paraíba, Serrazinha de Areia. Maravilhosa. Essa é sabor burana, né, João Gabriel? Essa daí não queima, você pode beber tranquilo. Essa aqui, pra mim, é o melhor sabor que tem, o Burana. A mais suave que tem, é geladinha, não tem condições, certo? Não tem condições. E vamos para o próximo Merchan. Para o próximo, a gente vai fazer logo a série toda. Vamos para o próximo Merchan, Haracoxinha. Mas ele não vai botar aquele vídeo, não. Lógico, Não, faz o bota coração. não, por favor. O coração da Haracoxinha. A Faz maldade, o coração, rapaz. coração. Nosso convidado nem jantou ainda. Essa é Passou, uma não. emoção, a gente quando vê esse Merchan. É sucesso de público, casa cheia na Haracoxinha. Não sei se eu boto. Eu não sei, né? Parada obrigatória. Olha só. Ah, Eita, ele fica com esse suspense. Solta o PT, pelo amor de Deus. Isso. Olha só, crocante, Sai, deliciosa. graças a Deus. Haracoxinha. Bota no Formato água, de coração. bota Faz o no coração da Haracoxinha. Sabor. Olha só, essa maldade Camarão muito com catupiry. É Tortura, né? uma... Tortura é Isso. essa. Olha só, o formato de coração. É um amor de sabor, um amor de experiência gastronômica, que a gente sabe que a Haracoxinha... Olha o coraçãozinho da Haracoxinha. Só, Cupim defumado, Ninja, com catupiry. meu amigo, eu fui pra lá domingo, eu saboreei... sabores? Cupim uma- defumado, Eu catupiry. saboreei uma... Frango com queijo do reino. Eu saboreei lá de charque com catupiry, Ixi, maravilhosa, feita com todo um amor pela equipe da Haracoxinha. Essa coxinha aqui é premiada. Quem vai, volta, fala bem. E outra, lá você é muito bem atendido. Tem um banheiro organizado. Parada Lá obrigatória na você- sua viagem, né, Ninja? Lá você pode almoçar, lá você saborear uma picanha. Você que gosta de comer salada, aquela saladinha novinha. Tudo feito com todo amor e carinho da Haracoxinha. Mais informações, Haracoxinhas no Instagram. @Haracoxinha. Isso, no Instagram e você tira todas as informações, as dúvidas. Tem também o El Compadre Mexicano, né? Que tá no ramo gastronômico, Galminho. Tem o El Compadre Mexicano. A gente tem que fazer o merchan desse restaurante e barzinho, né? Que aqui é o point da galera. Porque outra coisa, você tem que ter um coração do México aqui em João Pessoa. E é, Na Ninja. Fernando Luiz Henrique tem que ter, olha só. Que experiência os turistas e os paraibanos estão adorando com esse Esses patrimônio. tacos aí coloridos só lá tem aqui em João Pessoa, tá? Você pode tomar sua cervejinha com a. Olha, meu irmão, leva a sua patroa para esse El Compadre Mexicano. E o interessante, lá você tem. Isso é lá com parcita, isso é um pastel argentino. Foram feitos Tá vendendo lá cursos, as equipes do El Massa. Compadre, para desenvolver o melhor cardápio para você sentir dentro do México. E o interessante, olha só, com os molhos todos apropriados. Perfeito. E é muito bom. Guacamole. Todos os jovens, idosos estão apaixonados com o Fica El onde, Compadre João? Mexicano. Fernando Luiz Henrique no Bessa, pertinho também do nosso outro parceiro. Pimenta da Pimenta Nativa. Vai na Pimenta Nativa, vai também lá no El Compadre, toda uma decoração. Até o banheiro lá é maravilhoso.
Até o banheiro tem os quadros do Chaves. É muito lindo, muito. Cada detalhe nessa casa merece uma salva de aplausos para toda a equipe do El Compadre Mexicano, com novidades aí também. Tem a gente vai novidades? trazer também novidades na parceria aqui também com o Ninja Cash. Vamos para mais um Mechan Maison Burger Café. Aí é o local apropriado para você fechar seu negócio, não é, João? Fazer aquela sua reunião, Isso. fazer o seu trabalho lá tranquilo, O internet boa. empresário tá na tomar um aula, bom Maria. café. O empresário quer fechar um negócio, quer fazer. Nosso querido Júnior Campos sempre tem reuniões. O local que eu vou é aqui. Maison Burger Café é a Avenida Guarabira, 501. 501. E você sabe que você vai lá ter uma tapioca gostosa, um café gostoso. Qual é o nome Café daquela Delta, praça que fica antes ali? pertinho da Praça da PM, né? que Praça chama- da Rotan, da né? Rotan, da Praça PM. da Rotan, fica bem Bem próximo. Né? pertinho ali, você também que está nos hotéis, tá todo mundo agora invadindo a Maison Burger Café, aberta para o almoço e para o jantar, e a gente sabe, na Maison Burger Café, você sabe que é a certeza de um bom negócio. Por quê? Porque você tem um local adequado, uma internet também de qualidade, tem uma equipe também para servir um café maravilhoso, e outra coisa boa é a experiência, é a certeza que vai dar certo, porque é aquela bela história. Você tem que ir para o lugar sabendo que vai dar certo. Lá no Maison Burger Café, o atendimento é tão organizado, é tão padrão, que você disse, eu tenho que voltar aqui para trazer a minha família, final de semana, para comer aquele hambúrguer, aquele pork bacon, né? Tem um pork bacon, De carne suína, sensacional. tem uma batata frita lá com bacon, Cheddar e com bacon, É delícia. pra gente, amigo, ficar com água na boca. Vamos agora surpreender o nosso convidado. Vamos exibir algumas fotografias. Tem do outro? Tem? Tem outro? Eu solto o outro. Não, já bateu. Já foi. É o compadre, eu soltei. É isso, Boa. adentei o compadre. Vamos agora para soltar algumas fotos. O nosso querido Júnior Mas falar da sua os trajetória. convidados são torturados, né? É, né? Então, é, Já aqui, entrou água na boca. aqui é Eu já isso. entendi, né, João? Que Aqui os apresentadores também. São torturados. Mas daqui a pouco você vai matar a sua vontade lá na Pimenta Nativa. Se quiser agora, tá convidado para ir jantar lá na Pimenta Nativa, saborear aquela pizza gostosa. E outra coisa, lá tem iluminação, é maravilhosa. Você senta lá, aquela iluminação gostosa, não, João Gabriel? O quadro decorado, tudo organizado, é só obra de arte. Você vai na Pimenta Nativa, você diz assim, meu irmão, que lugar gostoso. Olha, muito obrigado. Alexandre foi lá com o nosso convidado do Grupo 6 Sigma, ficou impressionado, adorou. Disse, meu irmão, obrigado, meu irmão, que lugar legal. Vamos acompanhar agora aí, mostrar agora os detalhes da vida. São quanto tempo de carreira, Grande Júnior? Olha só. Pô, rapaz, que legal. Surpresa boa. Ó, eu tô na política, falando da política, eu tô desde os 16 anos. Desde os 16 anos que eu tô nos bastidores da política. Com 18 anos eu conduzi a campanha de uma amiga. Eu já fazia marketing político sem saber que eu estava fazendo marketing político. Então eu sempre fui apaixonado pelos bastidores da política. E aí depois é que eu venho... Em 2012 eu tive uma certeza de que eu queria trabalhar com comunicação, fazendo marketing político, na eleição de Cícero em Caiçara. 2012 eu estive nos bastidores, ainda não assinando campanha, a campanha não era uma responsabilidade total minha, mas eu estava lá, e aquela Foi aquela eleição de um voto. Rapaz, essa João, minha Ah, peraí, memória- mas você ganhou ou perdeu? Não, Cícero ganhou com um voto. voto. Um voto. Essa E aí minha é o memória- seguinte, Meu Deus. eu falo o seguinte, velho, naquele dia eu descobri duas coisas. Primeira delas, eu não tinha problema no coração naquele Passou instante, tranquilo. tava tranquilo. E depois eu quero sentir de novo essa adrenalina. Eu quero viver mais vezes essa adrenalina. Isso me traz dopamina, isso me eleva ao meu estado emocional. Então ali eu dizia, eu quero. E aí em seguida, quando eu vou, acho que 2013, 2014, não vou bem lembrar, é quando eu vou fazer assessoria em comunicação para melhorar o que eu já fazia. Depois comunicação e marketing político, outra pós-graduação. Depois vou para São Paulo para fazer consultoria em marketing político com Carlos Maianelli. Quando o cara chega para mim falando, trabalho com marketing político, eu puxo um assunto para eu chegar nisso, para saber se ele sabe quem é Carlos Maianelli. Porque se ele não souber, eu não levo tão a sério o profissional. Porque nos dias de hoje, no digital, em que está todo mundo falando sobre o marketing político, no digital, mesmo no digital, é obrigação de qualquer marqueteiro político saber quem é Carlos Maianelli. A gente vai para os eventos e vê palestrantes lá trazendo técnicas que tá lá nos livros de Carlos Maianelli. Agora, tem gente que, infelizmente, acha melhor dizer que foi ele que desenvolveu, eu trabalho dessa maneira, e a gente que lê a biografia de Carlos Maianelli sabe, cara, isso foi fundamentado lá atrás por Carlos Maianelli, sem dúvida alguma. Então, eu venho atuando dos 16 anos, como já falei, nos bastidores da política, mas eu diria que profissionalmente de 2012 para cá. Aí é quando eu me volto mesmo. Em 2012, 2014, 2016, né? Aí a gente vem... Nesse ano você conseguiu atuar em quantas trabalhando. campanhas? Cara,
Porque campanha é uma coisa que é mágica, né? Campanha você pode assinar ela. Assinar é assim, a campanha é minha. Eu sou responsável 360 por ela. Eu, por exemplo, agora em 2024, eu tive participação em 20 campanhas. Caramba. Paraíba ou Brasil afora? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Caramba. Eu assinei 5 campanhas. 4 e uma com uma contribuição direta, mas para assinar 4. Mas eu arredondaria aí 5, porque a outra foi bem significativa a minha participação. Nas demais era preparando o político para debates, treinando ele para oratória, para os discursos, treinando equipes, porque tem um detalhe, campanha é emoção. E a gente precisa mexer com a emoção das pessoas. Só que eu só consigo mexer com a emoção do eleitor se a equipe de trabalho estiver emocionada, se a equipe de trabalho estiver motivada. Então o primeiro passo é, deixa eu motivar aqui pré-candidatos na época, depois candidatos, deixa eu motivar os cabos eleitorais, deixa eu dar uma sacudida no emocional daqueles que estão na ponta. Quando eu faço isso, irmão, essa galera vai pra rua feito louca. A galera já entendeu o propósito, a galera já entendeu por que é que tá ali, a galera já entendeu quais são as bandeiras que ele defende, por que é necessário que o candidato que eles apoiam ganhe as eleições. Então, eu tive a oportunidade com o Jader de participar em algumas campanhas levando essa energia. Chegando aqui dizendo, irmão, bora pra rua, bora conversar com as pessoas. Você pessoa com Rui lá? Eu tive no interior. Tive no interior da Paraíba, tive no Pernambuco com o Jader. Havia a expectativa para que a gente viesse. Aqui em João Pessoa, eu vim para um candidato a vereador. Um cara incrível, sensacional. Por meio do... Mas numa campanha ou algum treinamento específico? Não, campanha. Com a equipe dele. Para a gente dar uma sacudida, mostrar o papel de cada um deles e o quanto a função dentro de uma campanha é interessante, independente do posto que você está ali. Então, um cara arretado. Que, inclusive, foi uma indicação do Sérgio Almeida, que é de Dona Inês também, filho de um ex-prefeito de lá. Então, eu sempre falo assim, que Dona Inês é... proporcionalmente falando, o município com o maior número de marqueteiros políticos. Tem o Emanuel e o Sérgio Almeida, que somos todos de lá. Então eu tive a oportunidade de, em cada campanha, dar uma contribuição. Em cada campanha, poder deixar um pouco do conhecimento, da experiência e dar essa contribuição. E porque campanha é isso, né? Campanha você entra para uma função ou para uma outra. Então eu assinei de verdade 4, uma outra eu tive uma participação significativa e as demais, treinamento, preparação, tem muita coisa bacana. Ó, vou falar para vocês, às vezes o cara acha que assim, para que oratória se eu já tô no ar? Para que oratória se eu já dou um show? Mas às vezes tem problemas ali que ele não sabe lidar e que a gente vai para lá identificar e trabalhar. Eu fui para uma candidata e os caras me disseram, ó, Júnior, ela é insegura. Então ela fala assim, não espere que eu faça hoje um bom discurso, eu não estou bem. Só que isso é uma maneira dela se defender se caso der errado o seu discurso, ela antecipou isso. Isso é uma fuga que você cria para se blindar e dizer, olha, se eu fizer alguma besteira, se eu falar uma besteira, a galera já está sabendo que eu não estou bem hoje. Aí, velho, falta de confiança. Aí a gente vai trabalhar um pouco de algumas ferramentas que a gente traz de gatilhos para a gente entender, mostrar. E aí tem gente que tem dificuldade de unir as ideias. Tem gente que tem dificuldade de... Você pergunta e ela não consegue ser clara na resposta porque ela tem dificuldade de organizar essas ideias. Aí é o media training, né? Aí é media training que mistura muito ali com... na verdade, assim, o media training tem uma função de preparar para a entrevista. Mas é também elementos da oratória que a gente vai trazer para dentro do media training. Porque aí a gente vai trabalhar linguagem verbal, linguagem não verbal e entender um processo bacana de tudo que nós estamos conversando aqui. As palavras que falamos têm 7% de peso na comunicação. A fala, estruturada por modulação de voz, intensidade, volume e outros recursos, 38%. Linguagem não verbal, que é o que não vem pela fala, vem pelos meus gestos, pelas minhas expressões, pelo que eu visto, pelos acessórios que eu uso, é 55%. Então entende que de uma comunicação você tem 93% que não está relacionado às palavras, mas a tom de voz, modulação e gestos que você faz, roupa que você usa e outros elementos que fazem parte dessa linguagem não verbal. E a gente vai trabalhando esses elementos e identificando qual é a fragilidade. Às vezes a pessoa fala, Júnior, eu tenho dificuldade disso. Aí quando a gente faz o diagnóstico, aquilo ali é a consequência de uma outra causa. Deixa eu dizer que eu já encaminhei várias pessoas para psicólogo.
Foi mesmo. É, porque não é que sejam loucas, é que tem traumas da infância que precisam ser curados antes de desenvolver a oratória. É por isso que vão para cursos, leem livro, veem vídeo, fazem podcast, fazem tudo, mas não desenvolvem. Por quê? Porque tem um problema que tá na raiz, irmão. Bloqueio emocional. Cara, deixa eu te falar 3 exemplos, bem rapidinho. Fica à vontade. Um deles, no final de uma palestra, a menina me disse, quando o senhor falou ali de uma das causas do medo de falar em público, eu me identifiquei. Falei, qual? Falou, traumas da infância. Eu falei, sério. Eu lembro que na sala de aula, eu falava muito. Naquela fase ali do fundamental 1, ali, eu falava muito. E eu tinha uma professora que ela começou a questionar esse meu posicionamento. Então ela começou a me bloquear na sala. Ela falava assim, quem vai fazer a leitura? Aí falava, mas tu não, porque tu já fala demais. Olha. Outra pessoa. Aí pergunta, quem entendeu tal coisa? Eu falava, tu não vale não, que tu fala demais já. Ela começou a entender, irmão, que ela era um problema. Que a espontaneidade dela, a facilidade que ela tinha de captar, de refletir, de falar, era um problema na sala de aula. O que ela começou a fazer? Ficar mais calada, foi ficando calada, foi virando adolescente e chegou na vida adulta que ela fala pouco, porque o subconsciente dela disse, se tu falar demais, tu causa problema. Como é que eu lido com uma pessoa dessa se eu não estudei psicologia? Eu não vou lidar, porque eu vou abrir uma ferida que eu não sei fechar. Eu serei irresponsável. Aí eu falo, ó, faz o seguinte, você vai começar um tratamento, vai cuidar desse teu trauma. Paralelo a isso, a gente vai estudando a oratória, mas agora eu não vou ter como te ajudar. Um menino, falou, ó, quando foi que eu comecei a parar de falar? Eu era falante quando eu era criança. Aí quando o senhor falou, eu me lembrei disso. Meu pai estava conversando com minha mãe, outros vizinhos, algumas coisas, eu ficava conversando. Aí eles diziam, cala a boca, esse menino fala demais. A gente ia jantar e eu ficava querendo contar, ansioso, querendo contar coisas, e dizia assim, sim, mas peraí, deixa a gente conversar, depois que tu fala, porque tu fala demais. E ele começou a internalizar a ideia de que ele falar demais era um problema. Os próprios pais, sem saber, obviamente, na sua inocência, causaram um problema psicológico, emocional no menino. Que vira um bloqueio emocional. Que ele travou, virou um bloqueio. Quando ele me contou isso, para quem eu mando? Psicólogo. Psicólogo, não é eu que vou resolver isso. Aí, recentemente, eu peguei uma pré-candidata a prefeita, e aí na primeira sessão, quando nós íamos saindo da sala, eu disse, a senhora volta só um pouquinho aqui, só. Falei, eu vou lhe dizer uma coisa que está muito cedo para eu lhe dizer, mas eu vou lhe dizer. Se não fizer sentido, não tem problema, a gente erra diagnóstico. E tá tudo bem, não tem problema de eu errar. Nós temos esse podcast aqui 1 hora, cara, se eu falei alguma coisa errada aqui, algum profissional me ajuda. Assiste e fala, ô Júnior, cara, bacana, mas daquilo que tu falou não é bem assim. Tá lá no meu, vai no meu Instagram, Júnior Campos Consultor, vai no meu direct e diz, olha, eu assisti o podcast, mas você passou a informação erradazinha lá e eu queria te ajudar. Faz isso. Porque é óbvio que eu posso errar. E eu posso errar num diagnóstico. Aí eu falei para ela, sabe o que está acontecendo com a senhora? A senhora está aqui, nesse nível. Sua imagem. As pessoas olham para a senhora e enxergam a senhora aqui. Mas a sua mente está deixando a senhora aqui. Então não está compatível. O seu status é um, sua mentalidade é outra. A gente precisa equilibrar isso. Então tem alguma coisa na senhora que lhe faz pensar que é inferior a outras pessoas. Tem algo na senhora que lhe faz pensar assim, eu não sou do tamanho que as pessoas me veem. E esse é um grande problema, tá? Às vezes a gente tem um potencial gigante, todo mundo reconhece, mas eu no meu íntimo você não acredita não em você. acredito Não sou nisso. capaz. Vamos cuidar disso, gente. Bora cuidar. Não é vergonhoso procurar psicólogo, não, gente. Sim, exatamente. Não é vergonhoso. Bora cuidar disso. Aí ela olhou pra mim assim, aí disse, o senhor pode sentar? Tá tudo gravado no meu consciente, porque foi muito marcante. O senhor pode sentar? Falei, posso. Sentei, ela sentou no outro canto. Falei, minha mãe. Falei, como assim? O senhor acabou de identificar uma coisa que eu não estava conseguindo identificar, o que faz com que eu tudo que eu faço, minha fala, pra que isso? Isso não vai dar certo. Pra que tu tá comprando esse novo empreendimento? Pra que trocar de carro? Por que tu precisa? E você acha que a mãe é uma pessoa má? Você acha que a mãe é uma pessoa ruim? Claro que não, cara. É a criação, é a construção cultural dela que leva ela a fazer esses questionamentos. E a filha pensa assim, começou a internalizar a ideia de que, poxa, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, então eu não mereço. Então as pessoas olham pra ela num nível, mas ela se sente num outro. Aí eu falei, enquanto a senhora não resolver isso,
eu não vou conseguir lhe ajudar. Ficar um conflito. Porque eu vou te ajudar, vou te mostrar caminhos para você melhorar a sua performance, mas todas as vezes que você for agir, o teu inconsciente vai lembrar, ei, tu não é merecedor. É aquele puxão, né? Puxa pra baixo. Âncora, a gente chama de Puxa âncora, pra né? baixo. Puxa, segura você não avança para alto mar. Aí ela falou, e eu vou procurar. E eu falei, eu quero, porque senão eu não consigo lhe atender. Quero que a senhora procure, a senhora vai contar, e aí depois ela me deu um feedback que para mim também foi marcante. Ela falou, olha, eu procurei uma psicóloga e ela adorou você sem conhecer, porque gostou da sua responsabilidade de identificar que eu tinha um problema, mas de não querer resolver sem ter as ferramentas e a todo custo. Porque você sabe, com o seu gato, tem gente que vai querer, cara. Tem gente que fala, mas vamos resolver isso aqui. Cara, é trauma. Às vezes é só por causa do dinheiro também. Né? É, cara, é trauma. Eu não vou entrar nessa, entendeu? Eu não vou entrar nessa. Eu tava falando pro João, você deu uma saidinha nos bastidores, eu tava falando pra ele. Eu tava falando pra ele, eu tava falando, irmão, tem coisas que assim, cara, eu não toco nisso. Não, mas tu vai ganhar uma grana boa. Não toco. Tava falando com um colega hoje mais cedo, tomando um café com ele. Falei assim, Júnior, como é que eu faço pra bombar minhas redes sociais? Eu não sou do digital. Do digital no sentido de especialista em marketing digital. Eu não sou. Sou do marketing. Eu entendo como a gente pode performar você. Aí eu chego para um cara que é do digital e falo, olha, eu preciso desse resultado. Você pode cuidar para mim? Aí o cara fala, claro, Júnior. Vamos criar uma campanha aqui, vamos fazer tal coisa. Eu falei, eu não sei o que é que você vai fazer no digital. Eu só preciso que essa mensagem chegue para as pessoas. Emanuel, tu na pesquisa, Júnior, faça uma pesquisa. Não tem. É Emanuel que é um grande especialista, não é isso? Eu não vou, cara. Não é isso? Mas é isso. E você toca um legal, porque é isso mesmo. Às vezes fala, não, Emanuel, tu pode cuidar. Mas, Júnior, tu não acha que a gente... Não, eu não. Não sei se vocês já viram, tem um canal de humor, acho que é... Cara, não vou lembrar, perdoa aí. Mas ele criou uma série que os caras tiram onda com ele, aí depois descobrem que ele tá milionário, mas os caras zombaram dele antes, tá? Aí descobrem que ele tá milionário, tá? Os caras, pô, ajuda aí, me coloca na tua empresa. Ele falou, não posso, cara, eu só fui até a quinta série. Tira a onda dos caras, entendeu? Que estavam zoando ele. Então é por esse caminho aí. Então, esses traumas, eu quero falar e agradeço por vocês me permitirem, porque muitas vezes eu não vou conseguir entregar resultado. Você vai pegar o melhor profissional, tem muita gente boa que trabalha a oratória, que entrega grandes resultados, e a culpa não é dele. É que você tem uma questão que precisa ser resolvida emocionalmente, irmão. Emocionalmente. Resolve primeiro isso. E o legal de tudo é que, às vezes, a gente tem um pequeno problema que está gerando grandes resultados negativos. Aí você sai resolvendo as consequências. Mas você tem que resolver a causa. E só quem vai descobrir a causa é um profissional que estudou para identificar essa causa. Você não toma remédio para febre, porque a febre não é uma doença. A febre é um sinal do teu corpo dizendo que tem algo no teu corpo que tem um problema. Aí você toma uma medicação determinada para aquele problema. Porque você tem que resolver primeiro o problema para parar de ter febre. Porque febre é só um efeito do corpo dizendo, ó, tem alguma coisa errada. Não é? Então, às vezes a gente tem traumas e que nós só vamos resolver se a gente for na raiz. E quem que faz isso? Um profissional daquela área específica. Não vai ser eu. Mas, Júnior, tu não tem como me ajudar, cara? Foi meu pai que me bloqueou dizendo que eu falava demais. Foi minha professora. É minha mãe que me faz me sentir pequeno. Tu não tem como resolver? Tem não, filho. Porque eu não estudei para isso. Eu já li muita coisa sobre isso, porque para eu identificar que você tem um problema, é óbvio que eu tenho que ter estudado sobre aquilo. Só que eu estudei para eu chegar no diagnóstico. Na cura, não estudei. Tô fora. Aí você vai com você. Exatamente. Essa semana eu peguei de São Paulo para Campinas, eu peguei um Uber e a gente foi conversando. Quando chegou lá, eu falei, velho, quando você voltar agora, você vai procurar um psicólogo para você resolver a questão do seu pai e da sua mãe. Se você não resolver essa questão, você nunca vai se encontrar. Assim, os maiores problemas que nós encontramos e enfrentamos na vida está relacionado ao quanto o nosso pai é referência na nossa vida e ao quanto a nossa mãe é referência. Isso é muito sério. Devo esse entendimento a Rodrigo Apolinário, que me fez enxergar, num momento que eu estava meio perdido, como é que é a tua relação com a tua mãe. Eu narrei para ele, ele falou, Massa, deixa eu te dizer, pai é referência de segurança, de proteção. Quando o cara não tem, a menina, não tem uma boa relação com o pai, não tem ele como referência, você se sente inseguro. E você não entende, por que eu sou inseguro? Por que eu não tenho tanta confiança? Você não tem um relacionamento de referência com seu pai. Cara, eu tô perdidão, não sei o que fazer hoje. Esse período da minha vida tá muito difícil. Como é que tá a tua relação com a tua mãe? Porque mãe é destino. A mãe, como referência na vida,
ela nos guia pela energia, entende? Tipo assim, cara, eu sou muito conectado com minha mãe. Irmão, tu não se perde. Tu não tem muita dúvida. Tu é um cara que tem boas decisões. Tá conectado. Cara, eu me sinto seguro demais. Como é que tá teu relacionamento com teu pai? Entende? Entendi. Rodrigo Apolinário, eu quero dar os créditos a ele. Me ajudou muito a entender isso. E tem muita gente hoje com dificuldade, João, de desempenhar um bom papel onde atua, sabe, de ser um bom palestrante, de falar bem em público. Tem muita gente De ser uma boa namorada, de ser uma boa noiva, de ser uma boa esposa, uma profissional, tudo isso, né? E não vai ser resolvido com um profissional da oratória. Porque o problema não é a questão. A oratória vai ser cuidada depois. E eu não tenho problema a oratória em mandar o cara para casa. É uma parte final ali. Parte final. Mas para você chegar nessa parte final, tem todo um processo de construção de pensamento e argumentação que vai ter alguma coisa que vai interromper chegando no final. O oratório é o acabamento. O oratório é o acabamento. É isso? Resolvi tudo, bora trabalhar. Agora isso impede que a gente vá cuidando? Não impede. Agora, se eu identifico que tem um trauma ali, porque temos alguns problemas que impedem a nossa boa desenvoltura na oratória. Não conhecer o assunto, isso é técnico. Então eu cuido. Vem cá, lê esse livro, me faz um relato desse teu livro. É um estudo. Dos políticos que você já atendeu, assim, percentualmente, dando um chute, tá? Quantos por cento tinha problemas emocionais e quantos por cento era problema, de fato, de treinamento, de capacitação? Se eu te falar que as últimas experiências, apenas essa pessoa, emocional. Uma, eu demiti ela na primeira sessão. Eu faço 10 perguntas no diagnóstico. É político, eu dou um spoiler aqui, não tem problema. Eu falo, por que você quer ser político? Júnior, mas o que tem a ver isso com oratória? Tem, irmão. Porque no final eu vou pegar todas as tuas respostas e dizer, agora faz um discurso pra mim. Vai ver a identidade dela, né? Eu vou compreender. Então tá tudo conectado. Não vou fazer nenhuma pergunta em vão. Cara, eu fiz 10 perguntas, a pessoa não respondeu nenhuma. Olha. Aí eu falei, sabe o que não vai? Queria responder, eu não soube. Sabia. No final, sabe o que era? Aí ela falou assim, não, porque meu tio não pode colocar o filho. Aí me botou aqui. Colocou, mas... Eu não quero, não. Espremeu e saiu do de laranja. O cara ganhou a eleição e eu torço muito. Eu, de vez em quando, mando com ele. Ele não ficou com raiva de mim, não. Eu pensei que ele ia ficar com raiva, porque eu fui muito duro. Falei, meu irmão, tu não tem um princípio básico, que é conteúdo. Você tem que ter o conteúdo. Depois do conteúdo, bora trabalhar a técnica para a introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem uma estrutura que a gente estuda. É legal. Tem gente que não precisa estudar. Já nasceu com a estrutura, sabe, programada. Mas se você não nasceu, é uma habilidade, cara. Não, vamos estudar. Primeiro eu apresento o meu tema, faço um contexto dele, aí eu apresento um problema, eu trago agora uma solução e no final eu faço uma chamada para ação. Qualquer discurso, qualquer estrutura, nós vamos estar trabalhando. Agora, claro, dentro de cada item desse, aí vem os outros. Júnior, mas quer dizer que todo mundo que fala bem em público segue isso? Segue. E todo mundo teve que estudar isso? Não, nem todo mundo. Teve gente que já veio programado, tá na mente. Ela não sabe que faz isso. Exatamente. Até ela parar e dizer, cara, é assim que eu falo mesmo. Pois é, porque você já tá programado. Aí não vem me perguntar como é que essa programação acontece, porque aí Autodidata. eu não criei a humanidade, né? Então eu não sei. Então, cara, são esses fatores, esses elementos. Agora, a maioria dos políticos vem com insegurança, mas às vezes está conectado muito ao que é que eu estou fazendo aqui. Aí a gente faz um trabalho de entender o propósito ali. A gente dá uma meio de psicólogo, coach, ali, alguma coisa do tipo, mas é só para o cara entender qual é o propósito. Porque quando eu sei por que eu estou aqui com vocês, e eu sei, eu estou aqui com vocês porque eu tenho a missão de ajudar outras pessoas a entenderem que elas podem se comunicar bem, cara. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, sabe? Agora eu não faço outra coisa da minha vida, nem sou bom samaritano. Então eu preciso cobrar pelos resultados. Sim, claro. As pessoas precisam pagar. Ah, Júnior, é missão, então faz de graça. Cara, eu não posso porque eu tenho uma vida... Eu tenho, sabe, coisas para resolver, então eu preciso. Mas eu sempre falo, Júnior, quanto que é o teu serviço? Eu falo, na área de graça. Ah, é de graça, claro, meu trabalho é de graça. Eu amo, eu gosto, eu sou apaixonado por isso. O resultado é que você vai pagar. Agora, se também o resultado não for o que você espera por minha causa, aí você também, eu devolvo tua grana. Fala, Júnior, cara, tu não me entregou. Agora, se eu identificar que o problema é você, aí eu não posso te devolver. É por isso que eu te falei nos bastidores, eu falei... 1 ou 2 sessões. Se a pessoa não corresponder, eu falo, não tenho mais como atender você. Eu passo exercício para casa, a pessoa não faz. E chega no outro dia, Lula testemunhou uma situação. Falei, não tenho como estar atendendo a senhora desse jeito. Ele até brincou, né? Porque ele falou assim, durão daquele jeito, eu falei, não tenho como atender a senhora desse jeito. Como é que a senhora... Não, mas eu entendo, claro. Mas o professor, ele não pode... Não pode, flexibilizar. Não, tudo bem, porque, amigo, eu vivo de resultados.
Entendeu? Eu vivo de resultados. Não adianta eu estar aqui com essa conversa Se toda, enganar. mostrando teoria toda, se eu não tiver resultado, amigão. O que vai falar mais alto não é o que eu tô dizendo, é o meu resultado. É o meu resultado que vai falar alto. O que eu digo aqui, velho, a maioria que tá curtindo o nosso podcast não tá conectado comigo, não vai estar agora, no @JuniorCampusConsultor no Instagram, mas a maioria não sabe. O que vai validar o que eu tô dizendo aqui? As pessoas que vocês forem conhecendo e dizer, não, o Júnior já entregou resultado para mim. Então, se eu não conseguir entregar resultado, o que é que eu faço? Pulo fora. Entendeu? Porque eu vivo de resultado. Não vai perder tempo, né? Aí eu devolvo a pessoa. Coisa Isso aí, boa. embora. Júnior Campos, obrigado por ter vindo aqui ao Cara, nosso NinjaCast. Satisfeito, João Gabriel? Prazer em narrar, sim, claro. Rapaz, Claro, que claro. aula, viu? Aprendi muita coisa hoje Muita aqui, meu coisa. amigo. Olha, a gente, como apresentador de podcast, eu acho que nos próximos episódios a gente vai... Eu já vou marcar minha sessão de Vou ver. terapia daqui. Vamos começar respirando. Já. Eu vou começar a respirar muito, mais ainda. Tive aquelas pressões no ao vivo, mas agora eu quero ter que respirar mais, né? Tem que ter a respiração com maleada, né? É Júnior verdade, Campos, isso é um bom sucesso, meu irmão. bom Que Deus te abençoe. Transmito um forte abraço, né, pro nosso amigo irmão Lula. companheiro. A nossa ponte, né? Nosso elo, né, para esse Isso. episódio maravilhoso. Muito grato por conhecê-lo. Deus abençoe vocês, né? A sua família. E muito obrigado. No que irmão. precisar, NinjaCast está de portas abertas, meu irmão. Me dá só mais um minuto para eu Pois não, dizer o fica à seguinte, que às vezes a gente não sabe por que está onde está, mas para tudo há um propósito. E para finalizar, eu quero poder deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Quando Noé começou a construir a arca, muitos riam dele. Quando Noé estava na construção da sua arca, as pessoas diziam, esse cara é um pirado. É que Deus só contou para ele, Henrique e João e Glauber, Deus só contou para ele o plano que Deus tinha. Deus não contou para a esposa, para os filhos, Deus não contou para os vizinhos, Deus só contou para ele. E às vezes as pessoas riem dos nossos projetos, não entendem que Deus já colocou no nosso coração que vai dar certo. Então a mensagem que eu deixo no final aqui é, se você entender que esse é seu propósito, se você sentir o coração arder pelo que você está fazendo, meu irmão, é ir embora. Porque é Deus dizendo para você assim, vai que esse é o projeto. Só que às vezes você não vai ter o apoio da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos amigos, porque eles não sabem o que é que está plantado no seu coração. Então seja firme na jornada, né? Siga sempre na direção que você está determinado a ir, foque exatamente no que você pode resolver, naquilo que não pode resolver, faz como a água do rio, encontra um outro caminho e vai embora, só não para. Que Deus possa nos abençoar com muita força e que você que está no nosso podcast agora possa abençoar outras pessoas que você foi encontrando pela vida e ajudando a tornar a vida dessa pessoa cada vez melhor. Deus nos abençoe grandemente. Obrigado. Até o Todos nosso... nós. Amém, amém. Obrigado, Globinho. Obrigado a todos na Media Box Produtora pelos trabalhos maravilhosos. É né, João Gabriel? isso, Ninja. E maravilhoso é falar dos nossos parceiros, né? Pra gente Fala aí a concluir. lista aí pra gente. O Delta Café, 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Cachaça Serralharia. Trabalhamos também em nome da Maison Burger Café. Também trabalhamos em nome da... Vamos terminar, eu vou Rara terminar. Coxinha. Rara Coxinha e também El Compadre Mexicano. É o compadre mexicano. Valeu, galera. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e Ele quer bem a todos nós. Um abração. Fiquem com Deus.